Olá! Hoje a gente vai conhecer uma história incrível. É sobre como uma caneta, movida por uma coragem imensa, conseguiu desafiar um regime inteiro e, por isso, conquistou o maior prêmio de literatura do mundo. Essa é a história de Nadine Gordimer. Vamos direto ao ponto. Sabe, a gente pensa em prêmios e logo imagina um troféu na estante, né? Mas nem sempre é só isso. Às vezes, um prêmio representa uma vida inteira de luta. Uma vida em que a arte simplesmente se recusou a ficar em silêncio diante da opressão. E é exatamente essa história aqui. A gente vai desvendar como uma escritora usou suas palavras, seus romances e sua voz para bater de frente com um dos sistemas mais brutais do século XX. E como, no final, o mundo inteiro parou para reconhecer a força desse ato. Mas primeiro, para a gente entender o tamanho do feito, vamos falar um pouco sobre o prêmio em si. O que ele realmente significa. Olha, o Prêmio Nobel de Literatura não é um prêmio qualquer. É a consagração máxima. É o mundo inteiro dizendo que a obra de uma pessoa teve um impacto profundo, um impacto positivo na humanidade. É o topo. Não existe reconhecimento maior. E aí vem a pergunta principal, né? Com um prêmio de tanto peso, quem era essa pessoa? Que voz era essa, tão poderosa, que conseguiu cruzar fronteiras e continentes para ser ouvida por todo mundo? Vamos então conhecer a nossa protagonista, Nadine Gordimer. A história dela, gente, está totalmente amarrada com a história do seu país, a África do Sul. A Gordimer não era só uma contadora de histórias. Ela era, acima de tudo, uma testemunha. Pensa só, uma escritora branca que nasceu e cresceu dentro de um sistema de privilégio, mas que fez uma escolha. Em vez de se conformar, ela decidiu usar sua posição para expor todas as rachaduras morais da sua sociedade. E para a gente ter a dimensão da coragem dela, a gente precisa entender a brutalidade do sistema que ela desafiou. Que força era essa que ela decidiu enfrentar só com papel e tinta? É aqui que a história fica mais sombria. A gente está falando do regime do apartheid, que foi o cenário de toda a luta dela. E é fundamental entender isso. O apartheid não era só preconceito, era lei, era uma estrutura oficial violenta criada para separar as pessoas pela cor da pele, garantindo todo o poder para a minoria branca e oprimindo a maioria negra dia após dia. Aqui a gente vê o abismo que existia entre a propaganda do governo e a vida real. De um lado, essa ideologia fria de controle e separação. Do outro, a realidade humana de famílias destruídas, sonhos esmagados e injustiça diária. Era sobre isso que a Nadine Gordimer escrevia. Então, como ela reagiu a tudo isso? Bom, se o Estado tinha as leis e as armas, a Gordimer tinha a literatura. E ela transformou as palavras na sua principal forma de resistência. É uma pergunta poderosa, né? Como é que uma coisa que parece tão frágil como uma ficção consegue enfrentar um regime autoritário? A resposta está na maneira como as histórias funcionam dentro da gente. O mecanismo é mais ou menos assim. Primeiro, os livros dela mostravam a verdade que o regime negava. Títulos como A Filha de Burger foram banidos exatamente por isso, por mostrarem uma complexidade humana que era proibida. Segundo, os livros criavam empatia, faziam as pessoas sentirem o peso daquela injustiça. E, por fim, as histórias dela davam voz e narrativa para um movimento de resistência que estava crescendo. Basicamente era isso. Para cada mentira que o governo do apartheid contava, os livros da Gordimer ofereciam uma verdade humana. Eles foram construindo uma espécie de arquivo moral da nação, uma narrativa alternativa que o poder simplesmente não conseguia apagar. Então, no fim das contas, qual é o legado que fica? Como é que toda essa história se conecta? A linha do tempo é bem clara. A gente tem uma nação fraturada pela injustiça. No meio disso, surge uma voz que se recusa a ser cúmplice, usando a arte para expor essa fratura. E, finalmente, o mundo reconhece essa coragem com a maior honra literária que existe. É uma jornada de resistência e reconhecimento. E essa frase dela captura perfeitamente o espírito da coisa. Os livros dela não eram fáceis, não eram confortáveis. Eram viscerais, complexos e, muitas vezes, bem dolorosos. Mas todos eles eram movidos por essa fome incansável pela verdade. Não importava o custo. Isso tudo acaba deixando uma reflexão para a gente. O legado da Gordimer não é só uma história do passado. Ele meio que nos desafia a perguntar, no nosso mundo agora, quais são as verdades que estão sendo silenciadas? Que histórias de injustiça ainda precisam de uma voz? E quem vai ter a coragem de contá-las?